A verdade é que nunca te contaram sobre Davi e Golias. Todo mundo conhece o final dessa história. O jovem pastor derrota o gigante com uma simples pedra. Um milagre, um feito épico, um símbolo universal de superação. Mas o que poucos conhecem é o início sombrio, o contexto espiritual e o que essa batalha realmente significava nos bastidores do mundo invisível, porque Davi e Golias não eram apenas dois homens lutando. Eles eram representantes de duas forças opostas, a luz e as trevas, o caos e a ordem, o orgulho e a fé. Golias não era apenas um soldado filisteu. Ele era um descendente dos Nefilins, os gigantes mencionados em Gênesis 6:4, fruto da mistura proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Ele representava a corrupção genética, espiritual e moral que ameaçava a criação desde os tempos mais antigos. Era como se, naquele campo de batalha, séculos de guerra espiritual estivessem sendo concentrados num único momento. Israel estava com medo. Saul, o rei, tremia. Os soldados estavam paralisados diante da presença daquele monstro. Durante 40 dias, Golias desafiou o exército do Deus vivo, mas ninguém ousou enfrentá-lo. Por quê? Porque Golias era mais do que força física. Ele era o espírito do medo encarnado. Ele simbolizava a voz do opressor, o eco de todos os traumas não resolvidos, a imposição do sistema das trevas sobre os fracos. E então surge Davi, não como guerreiro, mas como mensageiro. Um jovem pastor esquecido até por seu pai, enviado apenas para levar pães a seus irmãos. Mas Deus já havia começado a preparar o terreno muito antes. Enquanto os olhos humanos enxergavam um menino com cajado, os olhos espirituais viam um ungido com destino real. E essa é a primeira verdade que ninguém te conta. Davi não venceu Golias com sorte. Ele venceu porque já estava sendo moldado no secreto. Enquanto cuidava das ovelhas, ele matava leões e ursos. Ele treinava sua fé quando ninguém aplaudia. Ele adorava quando ninguém via. Ele chorava quando ninguém consolava. Quando você se sente pequeno, esquecido, rejeitado, talvez seja exatamente porque Deus está te treinando no anonimato para uma guerra pública. A preparação de Davi foi silenciosa, mas intensa. Ele aprendeu que a vitória vem primeiro no espírito, depois no campo de batalha. Golias tinha tamanho. Davi tinha unção. Golias tinha armadura. Davi tinha propósito. Golias confiava em sua força. Davi confiava no Deus dos exércitos. Mas o que poucos percebem é que essa batalha não foi apenas sobre quem era mais forte. Foi sobre quem carregava a verdade. E a verdade era que, por trás daquele garoto, havia um Deus invisível, invencível e absolutamente comprometido com sua promessa. E aqui está um mistério profundo. O confronto entre Davi e Golias é uma metáfora viva da batalha que você trava hoje. Golias representa suas limitações, seus medos, seus traumas, suas tentações. Davi representa o potencial espiritual que ainda dorme dentro de você, esperando ser ativado pela fé. Mas a pergunta é: quantas vezes você tem fugido do seu gigante? Quantas vezes tem olhado para o tamanho do problema e esquecido do tamanho do seu Deus? Quantas vezes tem deixado que as vozes do medo te paralisem, enquanto Deus sussurra: vá, porque eu sou contigo? O que ninguém te contou é que o verdadeiro milagre da história de Davi não está na pedra que matou o gigante, mas na coragem de um menino que decidiu não ouvir as vozes do mundo. Quando Davi chegou ao campo de batalha, ele não encontrou apenas um exército em silêncio. Ele encontrou uma nação espiritual paralisada. Israel, o povo separado, escolhido, detentor da promessa, estava sendo envergonhado por um único homem. Golias não precisava de espadas, lanças ou um exército ao seu lado. Ele usava o medo como sua principal arma. E aqui está uma lição invisível. O medo tem voz. Ele grita, ele acusa, ele paralisa. Durante 40 dias, Golias vociferava, zombava, escarnecia do povo e de Deus. Não eram apenas palavras,
Eram maldições. Era como se, a cada dia, Golias injetasse descrença no coração dos soldados, e quanto mais ele falava, menos fé havia no acampamento de Israel. Por isso, o confronto não era apenas físico. Era uma guerra de atmosferas. Golias invadia o ambiente com sua presença infernal, e ninguém ousava contradizê-lo. Até que Davi, ainda com cheiro de campo, sujo de poeira e com um coração inflamado de zelo, declara o impensável: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. Essas palavras foram como um raio em meio às trevas. Elas romperam a letargia espiritual que havia tomado o povo. Pela primeira vez em dias, alguém desafiou o gigante. Mas o que acontece quando você decide enfrentar o gigante que todos temem? Você se torna alvo. Antes mesmo de chegar até Golias, Davi precisou enfrentar críticas dos próprios irmãos, desprezo do rei e pressão para se conformar ao sistema. E aqui está outra verdade que poucos comentam. O seu maior desafio pode não ser o inimigo lá fora, mas os sabotadores dentro de casa. A voz que tenta te desencorajar, que diz quem você pensa que é, muitas vezes vem de pessoas próximas. Os irmãos de Davi zombaram dele. Saul duvidou de sua capacidade, e mesmo assim, ele prosseguiu. Davi não se deixou contaminar pelas vozes. Ele sabia de algo que ninguém ali sabia, que Deus já havia o ungido em secreto. O azeite derramado sobre sua cabeça por Samuel ainda escorria em sua memória. Mesmo que ninguém o reconhecesse como rei, ele já havia sido separado pelo céu. Esse é outro detalhe que muitos ignoram. Você será ungido muito antes de ser reconhecido. A unção antecede o trono. O chamado precede a visibilidade. E a guerra contra Golias foi apenas o primeiro sinal público de que Deus estava levantando Davi para algo maior. Quando Davi recusou a armadura de Saul, ele estava dizendo ao mundo espiritual: não vencerei como todos esperam. Não usarei armas humanas. Minha confiança está em outra fonte. E isso foi um ato profético. Foi ali que ele renunciou ao padrão deste mundo para seguir o padrão do céu. A funda de Davi era comum, mas nas mãos de um homem com fé se tornaria uma extensão da própria mão de Deus. Uma arma simples, porém carregada de propósito. Um instrumento comum transformado em símbolo de milagre. Mas antes da pedra voar, algo poderoso aconteceu. Davi correu na direção do gigante. Ele não hesitou. Não recuou. Não esperou. Ele correu. Porque quem tem certeza do Deus que o chamou não se intimida com a aparência do inimigo. Golias zombou, praguejou, riu. E enquanto isso Davi profetizou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. 1 Samuel 17:46. E naquele instante, o céu inteiro se moveu. A atmosfera mudou. A batalha foi selada antes mesmo de começar. Essa história não é apenas sobre coragem, é sobre posicionamento espiritual, sobre fé que age, sobre romper com o ciclo do medo e se alinhar com o propósito eterno. E você? O que tem feito diante do seu Golias? Tem recuado como Israel ou corrido como Davi? A resposta determinará não apenas o resultado da sua batalha, mas o rumo da sua vida. A pedra voou. Um instante. Um silêncio. O gigante caiu. Aquilo que aterrorizava uma nação por 40 dias foi derrotado em segundos. Mas a pergunta que ecoa é: como algo tão pequeno pôde derrubar algo tão grande? A resposta está nas entrelinhas do mundo espiritual. Não foi a pedra. Foi a fé. Não foi a força. Foi a autoridade. Davi não agiu por impulso. Ele sabia o que estava fazendo. Ele carregava dentro de si não apenas a coragem de um jovem pastor, mas a certeza de alguém que conhecia o Deus que servia. E é por isso que uma única ação revestida de fé pode romper anos de opressão espiritual. Golias caiu com o rosto em terra. A Bíblia poderia ter omitido esse detalhe, mas não o fez. O rosto voltado ao chão é um sinal, um símbolo de que toda arrogância espiritual se curva diante da presença de Deus. Aquele que zombava,
agora estava prostrado. Aquele que gritava, agora silenciava. O espírito do medo foi humilhado publicamente. E Davi não parou por aí. Ele correu até o gigante caído, tomou a própria espada de Golias e a usou para decapitá-lo. Essa imagem é forte, é violenta, é simbólica. Davi usou a arma do inimigo contra ele mesmo, e isso revela algo profundo. O que hoje te ameaça, amanhã será instrumento da sua vitória. Essa decapitação espiritual representa mais do que a morte de um guerreiro. Representa a quebra definitiva de uma maldição, de uma cadeia mental, de uma fortaleza que se achava invencível. Era como se, ao cortar a cabeça de Golias, Davi estivesse dizendo: nunca mais. Nunca mais o medo. Nunca mais a escravidão espiritual. Nunca mais a dominação das trevas sobre o povo escolhido. O impacto dessa vitória foi imediato. Israel, antes paralisado, agora se levantava. Os soldados que tremiam começaram a correr atrás dos filisteus. A vitória de um homem inflamou a fé de toda uma nação. Isso nos ensina que sua batalha pessoal pode ser a chave da libertação de muitos ao seu redor. Você pensa que luta sozinho, que suas dores são isoladas, que seus inimigos são apenas seus. Mas a verdade é que, quando você vence em secreto, uma geração inteira é impactada em público. Davi se posicionou e Israel despertou. Mas há algo ainda mais oculto nessa história. Golias não era apenas um obstáculo físico, ele era um guardião. Um porteiro espiritual do território que Deus queria dar a Israel. Todo território de promessas terá um Golias na porta. E se você não estiver disposto a enfrentá-lo, nunca verá a terra que foi prometida. Por isso a fé de Davi era tão perigosa, porque ela não se limitava a orar. Ela agia, ela enfrentava, ela derrubava gigantes. E é exatamente essa fé que o inferno teme. A história de Davi e Golias é lida nas escolas como um conto de superação. Mas na verdade, é um alerta espiritual. Mostra que o inimigo pode até parecer invencível, mas quando Deus entra na batalha, não importa o tamanho do gigante, importa o tamanho da fé. Talvez você tenha um Golias na sua vida. Talvez ele tenha forma de vício, de trauma, de opressão, de depressão. Ele zomba de você, repete mentiras, te paralisa. Mas o mesmo Deus que deu vitória a Davi quer fazer o mesmo por você. Só que para isso, você precisa correr em direção ao seu inimigo. Não fuja mais. Não adie. Não espere estar pronto. A vitória não vem da preparação perfeita, vem da obediência radical. A cabeça de Golias foi cortada. Seu corpo tombado virou poeira. E o exército filisteu fugiu em desespero. Mas o que muitos não percebem é que a vitória de Davi não foi o fim da guerra. Foi apenas o começo de um conflito muito maior. Até aquele momento, Davi era um jovem ignorado, subestimado, escondido. Mas ao derrotar o gigante, ele não apenas se tornou conhecido, ele se tornou alvo. Golias era um problema visível. Mas após sua queda surgiriam inimigos invisíveis. A inveja de Saul, a perseguição política, as conspirações palacianas. Porque todo aquele que se levanta para derrotar gigantes inevitavelmente atrai a ira de sistemas corrompidos. E aqui está uma revelação profunda. Nem todo ataque vem do inimigo que você vê. Alguns vêm de quem deveria lutar ao seu lado. O espírito de Saul se manifesta sempre que alguém teme perder o controle, a posição ou o prestígio. Davi, ao se destacar, despertou algo sombrio dentro de Saul. A insegurança que, quando alimentada, se transforma em ódio. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Porque o trono de Israel não seria dado a Davi por herança, seria conquistado pela perseverança. O processo após a queda de Golias seria tão ou mais difícil que a batalha contra o gigante. Essa é uma das verdades mais ocultas dessa narrativa. Vencer seu maior inimigo não significa que as guerras acabaram. Significa que você está pronto para um novo nível. A maioria das pessoas quer matar Golias, mas não está preparada para os desertos que virão depois. Não compreendem que com cada gigante vencido,
Uma nova responsabilidade é liberada. O peso da unção de Davi aumentava à medida que suas provações cresciam. E Deus estava usando tudo isso para moldá-lo. Porque antes de sentar no trono físico, Davi precisava reinar sobre si mesmo. Precisava lidar com a rejeição, com o isolamento, com as acusações injustas. Precisava provar que era fiel, mesmo quando não havia plateia. Matar Golias foi o primeiro passo, mas sobreviver ao deserto de perseguição foi o verdadeiro milagre. Porque muitos matam gigantes, mas poucos permanecem firmes quando os palácios se voltam contra eles. Você pode se perguntar: se Deus me deu vitória sobre meu maior inimigo, por que ainda sofro? A resposta pode ser dura, mas libertadora. Porque Deus não está apenas interessado em te dar vitórias. Ele quer te tornar governante. Não sobre reinos humanos, mas sobre suas emoções, sobre sua carne, sobre seu espírito. A guerra espiritual nunca termina com um grito de glória. Ela continua em silêncio, nos bastidores da alma, e a verdadeira maturidade espiritual é entendida quando, mesmo perseguido, humilhado e injustiçado, você ainda escolhe não revidar, não se vingar, não retroceder. Davi teve a chance de matar Saul, mas não o fez. Por quê? Porque quem foi ungido por Deus entende que há batalhas que não se vencem com espada, mas com paciência. Há guerras que só se vencem com obediência, e essa é a essência da história que nunca te contaram. O mundo exalta o momento da pedra, do sangue, da vitória visível. Mas o céu celebra a fidelidade no anonimato, a resistência no deserto, o coração que permanece quebrantado, mesmo quando tudo ao redor grita por desistência. Talvez você esteja exatamente nessa fase. Você venceu um Golias, mas agora está no meio de um deserto. Está sendo testado em áreas que não imaginava. Está sendo tentado a parar. Mas lembre-se, se Golias caiu, é porque Deus começou algo. E se ele começou, ele vai terminar. Davi matou Golias. E no imaginário popular, isso o transformou em herói. Mas espiritualmente ele não foi apenas um herói. Ele foi marcado como alguém perigoso para o reino das trevas. Aquele garoto, agora conhecido em todo o território de Israel, carregava um fardo invisível. O peso de carregar um destino que o mundo ainda não compreendia. Poucos conseguem entender o que significa ser ungido antes do tempo. Viver no meio de um povo que te aclama em um dia e quer te apedrejar no outro. Caminhar com um chamado ardendo no peito, mas ainda sem o reconhecimento de quem tem o poder. Esse era Davi. Um rei no espírito, mas ainda um fugitivo no físico. E foi nesse momento que a verdadeira guerra começou. Não mais contra gigantes de carne e osso, mas contra gigantes internos. A dúvida, o medo, a solidão, a vontade de desistir. Porque todo aquele que carrega uma promessa passa por fases em que tudo parece apontar para o fracasso. E mesmo assim, continua caminhando. Davi foi perseguido, foi traído, teve que se esconder em cavernas, teve que fingir loucura para não morrer. E mesmo assim, nunca deixou de confiar. Seus salmos escritos nesses períodos são testemunhos vivos de um coração ferido que, mesmo sangrando, escolhe adorar. E essa é uma das maiores verdades dessa história. A maior vitória de Davi não foi sobre Golias, foi sobre si mesmo. Sobre sua carne, sobre seus impulsos, sobre sua necessidade de provar algo. Ele foi testado em todas as áreas, e mesmo imperfeito se manteve fiel. Porque a santidade verdadeira não é perfeição. É constância, é cair e levantar. É continuar adorando mesmo sem respostas. É obedecer mesmo sem entender. E foi isso que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Você já se perguntou por que Deus escolheu Davi? Não foi apenas por sua coragem, nem apenas por sua habilidade com a funda. Foi por sua capacidade de se arrepender, de se quebrantar, de reconhecer quando errou. Davi pecou, mais de uma vez. Mas ele nunca fugiu da presença. Nunca tentou justificar seus erros. Quando confrontado, ele se rasgava por dentro. Ele sabia que a unção que carregava era maior do que qualquer vitória visível.
E talvez essa seja a lição mais importante que essa história nos ensina. Não se trata apenas de vencer batalhas externas, trata-se de manter o coração sensível no meio do processo. Hoje, muitos querem matar Golias, mas poucos querem suportar o processo que vem depois. Querem os aplausos, mas não as cavernas. Querem o trono, mas não as perseguições. Querem a glória, mas não o quebrantamento. Mas Deus só exalta aqueles que primeiro foram quebrados, que primeiro desceram ao vale, que entenderam que a dor é parte da construção do caráter de um rei. E você? O que tem feito com a dor que sente? Tem se revoltado ou tem se rendido? Tem fugido ou tem adorado no meio da caverna? Porque o que determina se você reinará ou não, não é a batalha que você venceu. É como você se comporta depois dela. Golias foi só o começo. A verdadeira guerra foi manter a integridade enquanto esperava o tempo de Deus. E se você está nesse momento, sem entender o que está acontecendo, lembre-se: o mesmo Deus que te deu a primeira vitória é o mesmo que te sustentará até o trono. A história de Davi e Golias é mais do que uma lição de coragem. É um espelho espiritual para todos que carregam promessas ainda não cumpridas. Uma narrativa atemporal que nos mostra que a verdadeira guerra nunca termina com a queda do inimigo. Ela continua dentro de nós, nos testes diários que enfrentamos, nas decisões invisíveis que tomamos. Golias caiu, mas Davi teve que continuar lutando contra inimigos invisíveis: orgulho, ressentimento, vaidade, sede de vingança. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas escolheu esperar. Ele teve a chance de se justificar, mas escolheu se calar. Ele poderia se vingar, mas preferiu confiar no tempo de Deus. E é por isso que Deus o escolheu. Porque a maior vitória espiritual não é a que aparece nas manchetes, é aquela que acontece no silêncio da alma. A pedra que derrubou Golias foi lançada pela mão de um jovem, mas foi impulsionada por um coração treinado na intimidade com Deus. Um coração que não buscava glória própria, mas desejava ver o nome de Deus exaltado entre os homens. Essa história não é sobre heróis, é sobre servos. Não é sobre fama, é sobre propósito. E acima de tudo, é sobre confiar em Deus mesmo quando o mundo diz que é impossível. Você pode estar enfrentando o seu próprio Golias agora. Pode ser algo visível, um vício, uma enfermidade, um inimigo real. Ou pode ser algo interno, medo, ansiedade, depressão, solidão. Mas a mensagem que Deus te entrega hoje é clara. Você não está sozinho nessa batalha. O mesmo Deus que capacitou Davi no campo, que o sustentou na caverna, que o guiou no trono, é o mesmo que caminha com você. A cada lágrima, a cada oração, a cada passo de fé, Ele está te moldando. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, as maiores vitórias nascem das maiores guerras. A dor que você sente hoje será o testemunho que inspirará outros amanhã. Sua cicatriz será prova da fidelidade de Deus. A moral dessa história não está apenas no fim glorioso, mas na fidelidade durante o processo. Davi não foi escolhido porque era perfeito. Foi escolhido porque era sensível. Porque mesmo no erro ele voltava. Porque mesmo na dor ele adorava. Porque mesmo cercado de escuridão, ele ainda via luz. E você pode ser esse Davi. Pode carregar essa mesma fé, essa mesma entrega, esse mesmo espírito. Não se deixe definir pelas suas quedas, mas pelas suas decisões. Deus não procura gigantes, Ele procura corações rendidos. Você está pronto para lançar sua pedra? Está disposto a enfrentar seus gigantes? Está preparado para caminhar no deserto até o cumprimento da promessa? Então não pare agora. Não recue. Não se cale. Porque a história que Deus está escrevendo com você pode ser a próxima a transformar o mundo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.